no meu coração. Tema da mensagem: resiliência. Glória a Deus. Por que eu convidei vocês para sentar neste momento? Daqui um pouco nós vamos ler a palavra. Mas vou dar uma reflexão sobre a resiliência. Resiliência. Na área da psicologia. Deixa eu só pegar o meu óculos aqui, tá? Calma. Estou ficando velhinho, então não enxergo, né? Tenha paciência comigo. Está pensando que é fácil? É? Agora estou enxergando. Na área da psicologia, uma pessoa resiliente, ela mostra que ela é capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física e mental, após passar por uma experiência difícil. Para nós, o que podemos entender sobre resiliência? Mas nós podemos definir resiliência como capacidade de enfrentar e superar adversidades. A resiliência é algo que muitas pessoas não conseguem superar no processo. E eu vou mostrar para vocês. Veja bem. Trouxe aqui alguns objetos para que nós possamos entender. Escute, veja isso. A caneta inteira eu posso escrever. Suponhamos que nesse processo que eu estou escrevendo com a caneta, ela me quebra. É uma caneta que não tem muito uso. Talvez não consiga quebrar aqui, que eu sou fraquinho. Mas se ela quebrar, amém. Pronto. Sua caneta quebrou. Mas aí eu fiz isso daqui proposital para que vocês possam entender. Eu não tenho uma caneta para escrever no momento do meu processo. Mas será que com isso daqui eu conseguiria escrever o que eu estava terminando de fazer? Conseguiria? E se eu quebrasse ela toda, conseguiria? Talvez assim eu teria mais dificuldade de escrever, não é? Sim? Teria dificuldade de escrever assim? Sim. Resiliência é isso. E o que eu faço com ela para eu continuar escrevendo de uma forma natural, da mesma forma que eu estava escrevendo com a caneta? Eu tenho que me reinventar. Eu preciso me reinventar. Eu preciso trazer a existência a esta caneta de uma forma que eu possa continuar escrevendo. Mas ainda não chegou no final do processo para que eu possa concluir. Olha só, eu vou colocar o microfone aqui. Só que a caneta aqui já não dá mais. Vamos supor que ela esbagaçou. Não existe mais isso. Eu só tenho isso. E eu preciso usar a minha consciência, a minha cabeça. E o que eu preciso fazer para poder reverter essa situação? E continuar escrevendo. Então, eu pego. Um lápis.
Será que eu consigo escrever assim de novo? Eu fiz aqui uma arte no momento do meu socorro e da minha necessidade. Será que assim eu conseguiria escrever novamente? Apoiando os dedos na caneta, igual eu tinha para poder escrever? Conseguiria sim ou não? Sim? Sim? Esse é o primeiro processo da resiliência. É você saber como lidar com uma situação. E o que você tem nas suas mãos, tentar se reinventar. Mas pastor, eu vou continuar com isso? Esse é o processo para que você, no final, chegue nisso. O processo da resiliência, ela faz com que você se torne uma pessoa mais madura, forte, para que no final você se torne isso daqui. A resiliência não é todo mundo que consegue passar por esse processo. Abre a sua Bíblia comigo. E se você quiser ficar de pé, amém. Livro de 2 Reis. No capítulo 4. E versículo 18. 2 Reis, capítulo 4, e versículo 18. Glória a Deus. Se os irmãos puderem desligar aqui o ventilador. Todos acharam? Vamos ler. E quando o menino cresceu, aconteceu que um dia saiu, ele com seu pai, que estava com os colhedores, e disse a seu pai: minha cabeça, ai, a minha cabeça. Ele disse a um criado: leva-o à sua mãe. E havendo ele tomado, trouxe-o para a sua mãe, e esteve assentado sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu o menino. Ela então subiu e o pôs sobre a cama do homem de Deus, e fechando a porta saiu. E chegando logo o seu marido, disse-lhe: peço-te que envies comigo alguns dos criados e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele diz: para que tens que ir a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: tudo está bem. Depois fez albardar uma jumenta e disse a um dos criados: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, a não ser quando eu disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus no monte Carmelo. E quando o homem de Deus a viu ao longe, e disse ao seu criado Geazi: eis aí a sunamita, vá agora correndo recebê-la, e lhe diga: vai bem contigo, e com o teu marido, e com o teu filho? E ela diz: vai bem. E logo se chegou ao homem de Deus no monte, agarrou aos seus pés, e se achegou a Geazi para retirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me tem encoberto o motivo, e não me revelou isso. E ela disse então: pedi eu algum filho ao meu senhor?
Não disse eu que não me enganasse? Então disse ele a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão em tua mão e vai. E se alguém te encontrar, não o saude. E se alguém te saudar, não lhe responda. E porás o meu bordão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele então se levantou e a seguiu. Geazi tinha ido adiante deles, e tinha posto o bordão sobre o rosto do menino. Mas não tinha ele nem voz, nem sentido. Então voltou para encontrar-se com Eliseu. E lhe declarou, dizendo: o menino não acordou. E vindo Eliseu até aquela casa, eis que o menino estava morto, estendido sobre sua cama. Entrando ele, então, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Depois subiu e se deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele. Assim se estendeu sobre ele, e se esquentou a carne do menino. E desceu logo e andou pela casa de um lado para o outro, e depois subiu, e se estendeu sobre ele, e o menino expirou 7 vezes e abriu os seus olhos. Então chamou ele a Geazi e lhe disse: chama esta sunamita. E ela a chamou, e entrando ela, ele lhe disse: toma o teu filho. E assim que ela entrou, prostrou-se a seus pés, e se inclinou à terra, e depois tomou o seu filho e saiu. Podemos orar? A leitura foi um pouco longa, mas vamos orar e poder se assentar. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e lhe peço que o Senhor possa me usar nesta manhã, e que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada vida nesta manhã, aqueles que estão na live, e que assim o Senhor possa trazer, Senhor, na memória de cada um, o quão é importante a gente ser fiel e termos fé e crer e acreditar que Tu é o nosso Deus do impossível. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se assente. Primeiro passo para que nós possamos suportar e ultrapassar a resiliência. O que esta mulher fez, em sã consciência, muitas pessoas aqui, hoje, eu seria uma delas, que se o meu filho tivesse morrido, eu estaria agora em prantos, eu estaria gritando, e talvez até questionando a Deus o porquê. E nesse momento talvez estaria já preparando o sepultamento do meu filho. Uma dor irreparável que é a perda. E por essa razão, essa mulher nos mostra a primeira fase para que nós possamos, aliás, a primeira e a fundamental para que nós possamos passar o processo da resiliência, de se reinventar e de acreditar que Deus é possível fazer o milagre. Esse primeiro passo é psicologicamente dizendo que é o controle emocional. Repete comigo. O controle emocional. Agora diga para você mesmo: se eu não tiver
controle emocional, eu não vou conseguir superar a resiliência. Me diga, irmãos, em sã consciência, o que essa mulher fez quando seu filho morreu, você aguentaria essa dor? Talvez alguns aqui poderiam dizer assim: se eu tivesse essa fé que essa mulher teve, acreditaria que sim. Mas se eu não tivesse alicerçado na minha fé, eu não conseguiria suportar tamanha dor que ela suportou. Ela descansou no Senhor. Ela acreditou sem nenhum momento, ela duvidou no seu coração, crendo na sua fé e no Deus do impossível. Ela pegou o seu filho morto e colocou sobre a cama. E no seu pensamento ela disse: se o homem de Deus teve a palavra profética de profetizar na minha vida que Deus me daria um filho, então ele também tem poder para ressuscitar. Quando ela o colocou o menino na cama, o seu esposo a chega e diz: aonde você vai? Ela pedindo um monte de coisa para ele: aonde você vai? Mas em poucas palavras, resumindo, ela fala: está tudo bem. Irmão, controle emocional. Que tranquilidade que ela passa na mensagem, do tamanha tranquilidade, paciência e fé que ela teve de acreditar que o seu filho ia ressuscitar. Processo emocional na resiliência é o que muitas pessoas não têm. Tem muitas pessoas que estão se convertendo ao Evangelho. Tem muitas pessoas cristãs há muitos anos não estão conseguindo suportar. E sabe qual é o motivo que acontece com essas pessoas? Primeiro, saem da igreja criticando Deus. Segundo, saem da igreja criticando o pastor ou a igreja. Terceiro, saem da igreja ou continuem da igreja indo, mas não crendo mais, não vivendo mais os milagres de Deus, ou não acreditando que na sua vida possa haver um milagre de Deus. Porque a resiliência, se alguém te falou que o evangelho seria fácil, escute, você que está aqui nessa manhã, você que está na live ouvindo, se alguém te falou que o evangelho seria fácil, você foi enganado. Não caia nessa lábia, porque o evangelho não é fácil. O evangelho, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vós também vencerá. Resiliência, o processo que ninguém quer passar. Ninguém. Sabe por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo passaria sorrindo. Mas eu quero convidar a você agora a entender a mensagem mais ainda. Quantas vezes você chegou aqui nesta igreja com seu coração quebrantado, chorando e clamando, pedindo a Deus: Deus, opera na minha vida e faz o teu milagre. Eu não estou aguentando mais. Senhor, opera, faz o teu milagre em minha vida. Age ao meu favor, por favor, porque eu não estou aguentando mais. A sua dor era tão grande que você não aguentava conter as lágrimas. Quando o louvor começava, as suas lágrimas caíam. Quando o pastor pregava, as suas lágrimas caíam. Mas Deus estava contemplando o teu coração, dizendo: filho, continue, continue, continue acreditando, porque a resiliência é isso, é o processo. Mas no final, eu estou contigo e darei a sua vitória.
Resiliência. Se fosse fácil, eu já tinha alcançado todas as minhas bênçãos. Se fosse fácil, você estaria no patamar que você gostaria de estar hoje. Se fosse fácil, eu já tinha conquistado os meus sonhos faz tempo. Mas esse é o processo da resiliência. Se reinventar. Fazer acontecer aquilo que muitas pessoas não acreditam. Sabe o quê? Fazer o improvável se tornar provável. O desacreditado se tornar uma pessoa acreditável. O impossível para Deus, para nós, mas o possível para Deus. Para você é impossível, mas para Deus é possível. Eu quero convidar a você nesta manhã, que se você estiver passando pelo processo da resiliência, não é momento de você criticar, não é momento de você reclamar, não é momento de você murmurar, mas é momento de você ter controle emocional. Coloque o seu joelho no chão, clame ao Senhor, busque a presença de Deus, acredite, porque Deus está contemplando as suas orações. Ele sabe o quanto você está buscando. A fidelidade a Deus e a fé é muito importante no processo. A resiliência no final, se você crer e acreditar, a transformação é sobrenatural que ninguém vai acreditar. É sobrenatural. Ninguém vai acreditar o que aconteceu. Porque a dor é grande. A dor é imensa. Abre a sua Bíblia comigo. Agora eu vou contar de outro personagem. Oh, Jesus. Todos nós conhecemos. Mas esse personagem, irmão, que resiliência esse homem teve. Que processo que ele teve na sua vida. E mostrou o quanto nós precisamos se achegar a Deus. E entender o quanto Deus é na nossa vida. E que Ele não nos abandona. Abre a sua Bíblia comigo. Livro de Jó. Capítulo 1. Jó. Capítulo 1. E versículo 13. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Jó, capítulo 1 e versículo 13. Escuta. E um dia aconteceu que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: estando orando os bois e a jumenta pastando perto dele, atacaram-nos os sabeus e os tomaram e feriram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Enquanto este estava ainda falando, veio outro e lhe disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e a todos consumiu, e somente eu escapei para trazer a nova. Enquanto este falava ainda falando, veio outro e disse: os caldeus fizeram 3 esquadrões e deram sobre os camelos e os tomaram, e feriram os servos ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Enquanto este falava ainda,
enquanto este estava ainda falando, veio outro e disse: os seus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão, o primogênito, e eis que um grande vento que veio do lado do deserto deu nos 4 cantos da casa, e que caiu sobre os jovens, os quais morreram, e somente eu escapei para te trazer a nova. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito o nome do Senhor. Então isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer resiliência melhor do que essa? A sunamita perdeu um filho, Jó perdeu todos. E neste momento da resiliência, aqueles que não são cristãos têm o seu processo e sabem como sobressair. Mas tem muitos que não conseguem, como eu já ouvi, já chegou a se matar. Eu conheço pessoas próximo de nós que não conseguiu se superar no processo da resiliência e se matou. Mas você tem algo precioso na sua vida. Você tem Jesus ao seu favor. Você tem Cristo na sua vida. Você tem aquele que te deu a vida e que pode te dar a história e mudar toda a história da sua vida. Jó perdeu tudo, os seus bens, a sua riqueza. Quantas pessoas no processo que tem empresas quebram e não conseguem se superar. Mas quantas pessoas quebram e conseguem no processo da resiliência transformar a sua queda em abundâncias de bênção. Talvez aqui tenha alguns empresários, ou todos. Aqueles que estão na live são empresários, ou empreendedores, ou que têm algum comércio. Quem não já passou pelo processo dentro da sua empresa, do seu negócio, sobre resiliência, tendo que se reinventar para que você pudesse realizar o seu sonho, conseguir ser um empreendedor de sucesso, para que você pudesse ir avante e realizar aquilo que você tanto sonhou, de ser um empresário bem sucedido? Quantos de vocês, quantos que estão na live, quantos que podem ouvir essa mensagem depois, entender que a resiliência é um processo difícil, mas quando nós superamos isso, nós que estamos em Cristo, Deus, o Senhor, é mais que vencedor nas nossas vidas, e nós iremos passar. Escute, a resiliência, ela tem que ter uma mente leve, uma mente desligada do mundo. Não se preocupe, pensa somente em Cristo, e você vai sair desse processo vitorioso. Não é fácil, e nunca foi, e nunca será. Não vai existir processo na sua vida que seja bonança o tempo todo. Você já viu aqueles desenhos, né, que é um monte de borboletinha, de arco-íris, aquela coisa leve, gostosa? Oh, que maravilha, está tudo em paz, tudo na benção. Que bom seria se fosse assim, não é verdade? Que bom seria se fosse assim. Mas quem conhece a sua dor, está contigo. Quem conhece a sua dor, não é o que está lá fora. Quem conhece a sua dor, é o que anda com você.
Quem conhece a sua dor sabe o quanto você está sofrendo. Quem conhece a sua dor sabe o processo que você está passando. Quem conhece a sua dor está te reinventando e dizendo: filho, é aqui que eu estou fazendo um milagre na sua vida. Pode continuar, porque eu estou contigo. Eita Deus! Jó perdeu tudo. Jó não tinha mais nada. A seguir, para que você possa entender o processo de Jó, foi lançado sobre ele uma praga, ou uma lepra. Jó, ele pegava um caco de telha para poder coçar a sua pele, e ela descascava no processo. E também diz que aquela doença, ela fedia muito. Mas olha só, quem está no processo e quem está do seu lado é que vai entender o tamanho da dor. E essa pessoa que está do seu lado, seja ela quem for, não estou falando de esposa, de marido, mas aquele que está do seu lado, ele tem que entender. Porque se ele não entender, ele vai dizer isso daqui, ó. Jó capítulo 2, versículo 9. Abre aí comigo. Jó capítulo 2 e versículo 9. Escuta, as pessoas quando não entendem o processo, as pessoas que quando não entendem a resiliência que está acontecendo na sua vida, a transformação, quando você está no processo de Deus se reinventando, para que você pudesse alcançar a sua vitória. Escute, as pessoas que estão ao nosso lado, ela pode dizer isso para você. Jó capítulo 2, versículo 9. Disse então, todos acharam? Disse então sua mulher: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então lhe disse ele, como está acostumado a falar qualquer doida, fala tu. Recebeste o bem de Deus, e o mal não receberíamos. E o mal não receberíamos? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Quando o processo da resiliência está nas nossas vidas acontecendo, vão vir pessoas e vão perguntar para você: cadê o seu Deus? Aonde Ele está? Você não serve a Cristo? Deus não é dono do ouro e da prata? Por que Ele não te abençoa agora? As pessoas que estão do seu lado no seu processo de resiliência vão questionar, vão acusar, vão apontar e vão dizer: cadê o seu Deus? Mas Jó, no processo da resiliência, no seu controle emocional e na sua fé em Cristo, em Deus, ele conhecendo o tamanho do seu Deus, o que o Senhor poderia fazer na vida dele, ele disse para a sua mulher, em outras palavras: você fala o que você quiser, como uma louca pode falar o que você quiser. Mas sabe o que é engraçado? Que o mal você não quer aceitar, mas o bem de Deus você quer, não é? Quando você estava na vida mansa, na alegria, esparramando de bênçãos, você não falava isso de Deus. Mas agora que você está no processo, você não quer aceitar?
Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Talvez você esteja vivendo esse momento de gozo, de alegria, de felicidade. Está tudo bem na sua vida, está tudo bem nos seus negócios, está tudo bem no seu trabalho, está tudo bem na sua casa e na sua família. Mas quando vier o processo de resiliência de Deus, entenda uma coisa, que o processo de Deus para a sua vida vai te fazer crescer e chegar em outro patamar, tão longe que muitas pessoas não vão acreditar. Ao final do livro de Jó, Jó foi restituído e Deus o abençoou 7 vezes mais. Deus quer te abençoar. Não é só viver coisas boas, não é só viver aquilo que a gente só quer. Tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas ouvindo. Olha só uma frase que a gente fala no mundo: vamos para a igreja, Deus vai te abençoar abundantemente, Deus vai mudar a sua história, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É mentira? Não, é verdade. Mas você esqueceu de falar o principal. Escute, Deus vai transformar a sua vida, mas haverá um processo até você chegar lá. Mas quando você passar pelo processo, tenha certeza que se você acreditar e confiar, Deus vai te honrar e vai te dar vitória, e você vai ser uma pessoa extraordinária, transformada, abençoada, para outras pessoas que vão ver e contemplar a sua bênção. É isso. A gente não pode ficar fingindo que o evangelho é só flores. Se fosse flores, Jesus não precisaria morrer na cruz pelas nossas vidas e pelos nossos pecados. Ele descia aqui e falava: acabou a bagunça aí, hein? Não adianta querer me levar para a cruz não, porque se tocar em mim cai. Porque ele tinha poder para isso. Se tocar em mim morre. Mas ele se fez de carne, mostrando para você que a resiliência é possível, a transformação é possível. Deus vai te honrar no seu processo, não importa, fique tranquilo, calma, vai chegar a hora que Deus vai te dar a recompensa. Outro personagem da Bíblia que a gente entende que por tudo que ele fazia, ele tinha um processo, e ele tinha que se reinventar, toda hora, em todo momento. E muitas vezes no nosso processo de resiliência, precisamos se reinventar todos os dias, toda hora, ou quando for necessário. Não é só uma vez, é em todo momento. Escute comigo, abre a sua Bíblia, livro de Samuel, 1 Samuel, abre aí, 1 Samuel, capítulo 21. Todos acharam? Amém? No livro 21, no capítulo 21 e versículo 10. Davi foge para Gate, e naquele mesmo dia, Davi, ainda fugindo de Saul, dirigiu a Aques, rei de Gade. Porém, os oficiais disseram a Aques: não é este Davi, o rei do país? Não é ele por quem dançam e nos cantos dizem: Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Ao ouvir isto, Davi se preocupou e temeu muito diante de Aques,
rei de Gate. E por isso, quando estava por capturá-lo, fingiu perder a razão e em público começou a comportar-se como um louco, engravatando nas portas de entrada e deixando que a saliva lhe corresse pela barba. Amém? Há outras passagens no livro de 1 Samuel, o quanto Davi fugiu de Saul, não é verdade? Mas eu vou te contar o processo que Davi tinha que fazer. Davi fugia para uma cidade, ali ele tinha que se reinventar. Às vezes ele estava na cidade do inimigo, mas ele tinha que saber sobressair, para que ele não morresse, e para que ele continuasse no propósito que Deus deu para a vida dele. Davi, quando foi ungido a rei, ele não foi rei, ele teve um processo para chegar ao trono. E é isso que eu quero dizer para você. Esse processo, escute bem, ele não escolheu, ele não pediu, ele não foi lá e falou assim: ó Senhor, me escolhe a rei, que eu vou ser um rei abençoado para Israel. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem muitas pessoas que não foram escolhidas, mas você foi. Você foi. É você que o Senhor quer. É você que o Senhor o chamou. Mas no processo, se você entender, Ele vai te moldar, te lapidar como ouro, como um diamante. E quando Ele te lapidar como um diamante, você vai brilhar, porque a luz de Deus vai estar sobre você. Está doendo? Fique tranquilo. Agora fique imaginando Davi saindo da cidade de Gate e tendo que ir para outra cidade ou para outro lugar, porque o rei Saul estava vindo atrás dele para matá-lo. Agora escute bem, no livro de 1 Samuel, capítulo 23 e versículo 13, Davi teve que fugir para outra cidade também. Mas no processo, quando Davi estava fugindo para outra cidade, Davi já não estava mais sozinho. Davi estava com aproximadamente 600 homens que o acompanhavam e o seguiam. Olha o tamanho da responsabilidade que Davi tinha. Ele tinha que levar e conduzir aquele povo para que nenhum deles sofresse dano algum. Mas que o processo dele, ele não desistiu, ele acreditou. E tendo ele a ousadia, a capacidade de entender o processo de Deus, ele foi adiante e não desistiu. Por que você vai desistir? Não desista. Eu sei. Sabe por que eu estou ministrando sobre resiliência? Porque eu fui o processo da resiliência. Talvez alguns aqui não vão lembrar, mas talvez aqui alguns vão lembrar. Quando eu cheguei aqui, eu sentado aí, o louvor não precisava nem começar, quando já tocava a lágrima descia. Porque doía. Porque eu não estava aguentando. Estava doendo muito. E eu falava assim: para onde eu vou? Se tu és palavra de vida eterna. Se lá no mundo eu já vivi, já entendi que lá não tem nada para mim. Para onde eu vou? Se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não estender as suas mãos para mim.
Para onde eu vou? O que será de mim se a tua misericórdia não vir sobre a minha vida? O que será de mim se o Senhor não me der força para que eu possa me reinventar? O que será de mim se o Senhor não estender as suas mãos e me levantar? O que será de mim? E o louvor começava, eu só levantava as mãos e as lágrimas caíam. E eu não tinha vergonha de chorar na presença de qualquer um. Sabe por quê? Porque quem me consola e quem vai me dar a vitória e quem está comigo é o meu Senhor, é o meu Redentor. Por isso, na presença dEle, não se envergonhe, chore, clame, grite, fale, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado quando você estiver na igreja e que tiver que chorar, chore. Não se preocupe com aqueles que estão do seu lado, porque talvez ele não está chorando como você, mas por dentro dele, ele está derramando lágrimas, precisando que o Senhor venha e traga o refrigério, precisando que o Senhor venha e faça o seu milagre, precisando que haja um mover do Espírito Santo, para que arrume toda aquela bagunça na sua vida e o coloque no centro da vontade de Deus, para que Deus possa fazer o trabalhar dele. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, assim como Jó estava, assim como Davi estava, e entendendo o processo, como a fé daquela mulher sulamita, entender que Deus estava fazendo algo na sua vida. Eu acredito que Deus o matou, a filha dela, não foi porque Deus achou interessante, vou tirar dela, agora ela vai ver quem eu sou. Mas eu acredito que Deus estava provando a fé dela e mostrando para ela que Deus estava com ela, e acreditando, ela não temeu e se rendeu aos pés do Senhor, e dizendo: olha, você disse que ia me dar um filho e me deu, mas agora o tirou, mas eu quero de volta. Era como se estivesse questionando a Deus. Mas não é esse o intuito que eu quero que você entenda. Não é questionar a Deus, mas acreditar que Deus pode fazer o impossível na sua vida. O impossível. Equipe de louvor.